Professora Sueli, boa tarde em primeiro lugar e obrigado pela disponibilidade em conversar conosco. Como eu lhe expliquei já anteriormente, nos meus contatos de preparação para essa nossa entrevista, para essa nossa conversa, a gente está fazendo uma série de entrevistas, estamos fazendo uma série de entrevistas com docentes dos mais diversos centros, dos mais diversos departamentos, das mais diversas áreas do saber que compõem a universidade como um todo, e a gente está fazendo essa série de entrevistas partindo do pressuposto de que sabemos que paira no ar, às vezes de maneira mais sutil, às vezes de maneira um pouco menos sutil, paira no ar pairam os argumentos de que com a suspensão das atividades presenciais, e essa suspensão tem sido prorrogada, o que tudo indica não vai retornar tão cedo, mas pairam no ar esses argumentos que pontuam que a universidade está parada, e que, inclusive, os servidores públicos, os docentes, técnicos administrativos, enfim, estão em algum tipo de férias prolongada e estão em casa recebendo seus salários e não executando suas funções, o que a gente sabe que não condiz com a realidade. Sendo assim, o seu nome me foi indicado como um nome para falar a partir do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação e Infância, mas a gente, mais para frente na conversa, também vai entrar em questões de como está a sua rotina com relação a ensino, a senhora desempenha algum tipo de atividade administrativa, orienta trabalhos, participa de pesquisas, mas, para começar, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação e Infância. É um projeto de extensão ou um projeto de pesquisa? E como é que está o funcionamento dele durante o isolamento? Eu queria que a senhora começasse falando um pouco sobre isso. Ok. Muito obrigada, Rafael, por essa oportunidade, pela possibilidade de falar um pouco da nossa rotina. É um tempo histórico, é um tempo que vai deixar marcas em toda essa geração, marcas profundas nas crianças, eu diria, pelo cotidiano que elas estão vivendo agora, completamente atípico, e marcas nos jovens, nos adultos, em todas as pessoas, e infelizmente ceifando a vida de muitos idosos que são os contentores da sabedoria, os quais a gente deveria ter todo o cuidado, e embora a gente tenha, né, a gente sabe que esse está sendo um momento bem difícil para eles. E então, para iniciar um pouquinho a partir da sua pergunta, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação e Infância, o NEPEI, ele se reconfigurou no ano de 2016 e ele era o Núcleo de Desenvolvimento Infantil. Nós nos sentíamos, um grupo de professores que atuam com pesquisas em educação e infância, se sentiam um pouco incomodadas com esse nome, porque partia da perspectiva desenvolvimentista. Então, nós pensamos, a partir daí, fazer uma nova configuração e criamos, então, o NEPEI, que é um núcleo de estudos que congrega professores de todos os departamentos do Centro de Educação e a Unidade de Educação Infantil IP Amarelo. Então, temos essa diversidade, essa multiplicidade de pessoas que pensam nesse núcleo. Ele não está registrado como um núcleo de pesquisa no CNPq, mas ele tem um papel muito importante no Centro de Educação, porque ele congrega todas as pesquisas, projetos de extensão e ensino, com um olhar voltado para a infância, e não apenas para a educação infantil. No Centro de Educação, nós temos os professores que pesquisam, se identificam mais com a educação infantil e outros que tratam do ensino fundamental. Mas no ensino fundamental também nós temos um número, são crianças ainda, não é que nós temos um número, no ensino fundamental ainda são crianças, então a gente tem esse olhar estendido
para a infância, a partir do núcleo. O núcleo ele se organiza como um programa de ensino, pesquisa e extensão. Como não tem essa nomenclatura para o registro, ele é registrado como um projeto de ensino, pesquisa e extensão. Então, ele congrega a pesquisa de todos esses docentes que integram, que se identificam de alguma forma com a infância, porque tem docentes de outros departamentos que têm outras temáticas, enfim. E os projetos de extensão também desenvolvidos por esses professores que envolvem a educação e a infância. Eu não saberia te dizer agora, decor todos os projetos, mas eu gostaria de te falar de um projeto que está em curso nesse momento, que foi uma das primeiras ações que nós pensamos enquanto núcleo, quando iniciou a pandemia, que é um projeto de escuta às crianças. E esse projeto, ele tem nos revelado coisas muito interessantes de como as crianças se apropriam e vivenciam esse momento. Quais os significados que eles estão dando para esse cotidiano sem a escola, como eles estão vivenciando o seu estar em casa, mas também não estar em férias. E no primeiro momento, assim, esse projeto ele foi realizado com as crianças que a gente podia ter acesso. Então, entre colegas, os estudantes de pós-graduação foram apoio, as professoras da escola que nós temos contato, nos enviaram áudios e vídeos dessas crianças. Então, esses áudios, eles estão sendo armazenados num Facebook, numa página do Facebook ligada ao NEPEI, e os vídeos também estavam ali, mas a gente retirou por uma questão ética. Embora a gente tivesse autorização por escrito, nós achamos melhor retirar, e agora nós vamos fazer uma espécie de podcast só com os áudios dessas crianças. Além disso, esse projeto está gerando um livro que está sendo produzido ainda, com todos os depoimentos das crianças que foram produzidos até esse momento. Então, nós estamos reunindo e organizando esse livro. O núcleo também congrega pesquisas, um projeto de pesquisa e intervenção que está em andamento já há bastante tempo, vinculado a uma escola, esse sou eu que coordeno também, a uma escola da rede pública municipal de Santa Maria, uma escola de educação infantil, e que consistia em visitas agendadas com a equipe da escola para um trabalho coletivo. É um projeto de pesquisa e intervenção. Agora, com a pandemia, nós estamos fazendo encontros virtuais, como fazem todas as pessoas nesse momento. Então, ontem nós fizemos um encontro também com as professoras, e o que, assim, me impressiona apesar de todas as demandas das professoras com o trabalho que está sendo exigido da Secretaria de Educação, com formações, com contato com os alunos, com envio de atividades, com contato com as famílias da educação infantil, elas ainda vêm para esses encontros com muito entusiasmo, né? Então, esse é um projeto que eu coordeno. Tem um outro projeto também ligado ao NEPEI, que é um projeto de aperfeiçoamento aos professores da rede pública e privada. Teve uma edição
que terminou no ano de 2019, e nesse ano pretendíamos dar continuidade. Ainda não sabemos muito bem como é que a gente vai fazer, porque a ideia era estar nos contextos das escolas para fazer formação com as professoras. Então, a gente está repensando esse momento também. E tem outros projetos que eu não saberia te dizer muitos detalhes, porque cada uma coordena, né? Então elas teriam maiores detalhes, mas tem outros projetos também vinculados ao NEPEI. Professora, mas o trabalho do NEPEI, ele é muito, eu imagino uma quantidade enorme de reuniões, via videoconferência. Como é que está sendo, na prática, esse trabalho? Nós temos uma rotina de reuniões nas quintas-feiras. Nessas reuniões, a gente organiza também outros processos formativos. Nós temos um projeto também que se chama Conversações em Trânsito, que iniciou no ano de 2019, que são formações realizadas em parceria com a Secretaria Municipal de Santa Maria. Então, no ano passado aconteceu presencial, neste ano também nós estamos participando dessa formação. Além disso, nós somos do Fórum Gaúcho de Educação Infantil, e o Fórum Gaúcho de Educação Infantil congrega os fóruns das regiões do Rio Grande do Sul. O nosso é o Frei Central. Na quinta-feira, no dia 25 de manhã, também nós organizamos um encontro, tivemos uma fala com o professor Vital de Donê e uma enfermeira do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a Sabrina. E então a gente se envolve na organização desses encontros, na participação efetiva na formação em Santa Maria, na formação dos professores. Teremos mais um encontro no dia 30 com os professores da rede. Então são muitas atividades, muitas ações. A gente se encontra semanalmente e fica repensando, né? Como é que a gente vai organizar o próximo encontro. Então, essa é um pouco a nossa rotina. Fora isso, é o WhatsApp constantemente, onde circulam as informações, porque agora nós não temos mais limite, né? Não tem limite, não tem final de semana, não tem noite, né? Às 6 da manhã, hoje eu recebi mensagem, eu fiz isso, o que vocês pensam? Então, a gente não tem mais limite entre vida privada e trabalho, né? No texto que eu estou escrevendo nesse livro, que a gente está organizando, eu estou dizendo, é uma educação sem corpos, mas os corpos atravessam pelas telas na vida privada, dos professores, na vida privada das famílias, na vida privada das pessoas, atravessam as portas, eu digo, como olho de Deus que tudo vê, mas não é um olho para julgar, né? Como a gente acreditava que era. Professora, e então já pegando esse gancho já de o quanto vai se espraiando para dentro da vida, e eu lhe pergunto, então, e atividades de ensino, orientação de mestrado, tarefas administrativas, funções administrativas, isso a senhora também está acumulando? As tarefas administrativas que eu acumulo nesse momento são da editoria da revista Educação, do Centro de Educação, e a coordenação do NEPEI. Mas, além disso, eu participo de muitas outras coisas. Eu tenho, nesse momento, 4 mestrandos em fase de finalização de suas dissertações. Então, esse processo continua. Eu tenho 3 orientandos de doutorado, que as orientações continuam. Também temos uma rotina de encontro semanal. Eu também tenho 2 disciplinas que eu aderi à formação em rede, eu mantenho os encontros presenciais, mantenho as atividades no Moodle,
Além disso, aprovei uma bolsista de iniciação científica, então todo o processo seletivo, a prova, teve muita gente inscrita, tudo isso também precisou ser realizado. E, e a editoria da revista, que demanda bastante, porque a gente está recebendo muitos artigos, as pessoas estão com urgência também de escrever, e demanda muito tempo para esse trabalho. Então, assim, o que eu diria para as pessoas, o que eu estou fazendo nesse momento? Eu só trabalho, porque eu, a gente à noite fica cansado da tela, não consegue nem curtir um pouco um filme, porque como assim, a tela cansa, ardem os olhos, então quando chega tarde, tu quer mesmo é fechar o olho e descansar. E o restante do meu tempo, fora 2 horas que eu retiro na semana para uma atividade física também, através das telas, né? E o restante, o meu envolvimento é com trabalho, porque as mulheres não é menosprezar, dizer que a gente faz mais, que faz melhor, mas há uma diferença por conta do machismo estrutural. As atividades domésticas recaem ainda muito mais sob a responsabilidade da mulher. Eu não tenho filhos, mas as mães que têm filhos, eu me sensibilizo e me solidarizo com elas, porque elas acumulam toda a atividade do dia a dia, da rotina diária, mais ter que dar conta do trabalho como professora, e mais atender às demandas dos filhos que chegam das escolas. Então, a rotina está sendo essa. Se as pessoas dizem, olha, estão recebendo sem trabalhar, é um equívoco, é uma injustiça, porque o nosso trabalho é intenso, extenso, cansativo e contínuo. Perfeito, a senhora já acabou já antecipando a minha última pergunta, que é uma pergunta que eu tenho repetido. Eu tenho feito várias entrevistas, e cada entrevista tem a sua particularidade, pois são projetos diferentes, mas eu tenho repetido uma mesma pergunta para todo mundo, que é o que vai nos, lá na Sedufes, na nossa assessoria de imprensa, o que vai nos incentivar e inspirar a fazer esse vídeo, que é essa ideia de que a categoria não está trabalhando, e que a gente sabe que já circulou, inclusive como base para propor cortes de salário do serviço público, esse tipo de coisa. Então, a pergunta que eu tenho feito para todo mundo, e a senhora já se adiantou e respondeu um pouco dela, mas eu vou lhe fazer mesmo assim. Essa pergunta eu tenho encerrado todas as entrevistas. O que a senhora diria para alguém que defende, que pensa e que defende essa posição de que os servidores públicos da educação superior, por exemplo, estão em casa, recebendo, sem trabalhar, e fruto do isolamento social e da suspensão das atividades presenciais? O que a senhora diria para essa pessoa? Eu gostaria que essa pessoa conseguisse dialogar. Nós estamos vivendo um tempo que estamos com bastante dificuldade de dialogar e de compreender o outro lado, de compreender a outra pessoa. Estamos num tempo que a gente emite demasiadamente julgamentos às pessoas, julgamento à atividade do outro. E especialmente nesse momento, em relação à atividade intelectual, a gente está sendo massacrado todos os dias, o nosso trabalho sendo desvalorizado todos os dias. Então, o que eu pediria a essas pessoas é um pouco de sensibilidade, empatia, e que repensem a sua forma de dialogar e de pensar o outro, que consigam olhar para o outro além de si mesmo. De qualquer forma, eu gostaria de dizer,
que, olhando para a situação de todas as pessoas do nosso país, sim, eu posso dizer que eu sou uma privilegiada por poder ficar em casa, por poder trabalhar de casa, por poder continuar recebendo o meu salário, mas não significa, e eu não gostaria que as pessoas dissessem que a gente está em casa sem trabalhar. E também eu gostaria que as pessoas entendessem que, de alguma forma, o salário que a gente recebe, ele vai de alguma coisa, vai de alguma forma para a economia, vai fazer girar de alguma forma a economia. Que se não fosse isso, geraria um problema ainda maior, em especial para a cidade de Santa Maria, que praticamente vive do trabalho e do rendimento do funcionalismo público, porque não temos uma indústria expressiva aqui, né? A cidade se sustenta praticamente com o trabalho da gente. Então, eu pediria sensibilidade, diálogo e, e um olhar sensível para as diferenças. Professora Sueli, da minha parte eram essas perguntas, eu agradeço profundamente. A senhora tem encontrado nessa agenda um tempinho para conversar comigo e parabenizo pelo trabalho mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que quanto mais pessoas tiverem a oportunidade de falar da sua rotina, do seu trabalho, é, mais a gente pode mostrar para as pessoas que, que repensem a sua forma de pensar. Muito obrigada. Obrigado, professor.